Seguindo. Coloquei para gravar, então, tá? Perdi alguma coisa ou começou agora? Não, começou agora. São 19h02, tá? Show de Começou bola. agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês me perguntaram semana passada. Quando é que é a data? Porque ali no cronograma tá aula 1, aula 2, aula 3, né? Vocês queriam saber o dia do grau B e do grau C. Então, eu coloquei aqui, ó, o grau B vai ser dia 7 de julho, tá? 7 de julho é o grau B. Aí, dia 14 de julho, tem uma aula de revisão. Então, para quem ficou no grau C, então, a gente corrige o grau B, tira dúvidas, esclarece. Uma aula entre o grau B e o grau C, eu acho sempre bem aconselhável. E no dia 21, então, tem o grau C, tá? Então, essas são as datas. O trabalho provavelmente vai ser dado para vocês fazerem na noite do dia 23, tá? Dia 23 de junho agora, já o trabalho. Então, essa aula a gente tem como exponencial, na próxima aula logaritmos, depois trigonometria na finaleira. Quanto vale, professor, o trabalho? A mesma coisa que no grau A, tá? 3,5 e a prova 6,5, tá? Tudo igualzinho. Tá? A única coisa que... Isso tudo já estava escrito lá no plano de ensino. O que vocês viram detalhadamente eram as datas, assim. Porque tinha a primeira aula, a segunda aula, daí tinha que começar a colocar as datas desde a primeira aula. A primeira aula foi dia 10 de março, daí vim somando para chegar nessas datas que eu dei para vocês. Tranquilo agora? Era isso? Tá. Pegaram... Boa noite, professor. Boa noite. Pegaram o arquivo da aula de hoje, que é exponencial 2. Hoje a gente vai trabalhar com problemas envolvendo exponenciais, tá? E aí a gente vai trabalhar diretamente com a função exponencial. A gente, na aula passada, estava resolvendo exponenciais, e nessa aula a gente vai trabalhar com funções exponenciais. Mais uma coisinha. O logaritmo, ele seria a função inversa do exponencial. Então, algumas exponenciais a gente não consegue fazer igualando as bases. Daí a gente usa logaritmo. Nessa lista de exercício tem uma que é assim. E a gente vai deixar ela em aberto para depois que fizermos o logaritmo, a gente volta nessa questão, tá? Quem é que está com o arquivo aí do exponencial que eu quero tirar uma dúvida? Eu arrumei o arquivo, mas eu não sei qual que eu postei. E daí, se vocês puderem abrir o arquivo na Qual que é, professora? exponencial 2, o arquivo que está na data de hoje. Estou aberto aqui, professor, pode falar. Tá, então, por gentileza, olha para mim a questão 10. Sabendo-se que 6x mais mais 2... O que está escrito na alternativa A? 1/2. 1/2 aqui. Tá. E na questão 11, o que está escrito na alternativa B? -1. Tá, então eu já arrumei. Tá, é que para mim aqui no meu arquivo, tinha um arquivo que estava errado, e daí eu não imprimo todo semestre, né? Esse arquivo aqui eu fiz o semestre passado. E daí o que aconteceu? Eu arrumei aqui, botei arrumar. Depois que eu postei, disse, será que eu postei o arquivo certo? Mas está certinho aí para vocês. Eu não botei o gabarito, eu acho, nesse arquivo, mas eu tenho elas todas feitas aqui, depois eu posso dar o gabarito, tá? Inclusive, a gente vai fazer muitas na aula de hoje. Então, fiquem tranquilos quanto ao gabarito aí dessas de alternativa, que depois eu dou para vocês não vão sair daqui sem este gabarito. Vocês querem fazer alguma pergunta ou eu posso iniciar a aula? Nós vamos iniciar a aula, então, com o gráfico dessa função exponencial, tá? Como é que essa função exponencial, quem é o domínio, quem é a imagem, como é que ela fica dentro de um gráfico, quando é que essa função é crescente, quando é que essa função é decrescente. Vamos ver, eu acho que nessa primeira live a gente fica por aqui. Na segunda live a gente começa a fazer os exercícios envolvendo os problemas de função exponencial propriamente dito. Dependendo do andar da carruagem, eu já posto hoje
o arquivo de logaritmos. E daí a gente já começa com logaritmos, tá? Dá para ver bem direitinho ali o quadro. Então tá. Então vamos imaginar o seguinte, queridos. Vamos imaginar que tu tenhas uma função exponencial e essa tua função exponencial Professora, olha só, tu prefere que a gente ligue a câmera? vocês fiquem à vontade, como vocês se sentirem melhor. Por quê? Porque tem um professor meu que ele comentou hoje que de vez em quando ele dá aula, ninguém liga e se sente mal, alguma coisa assim. Ai, a gente fica meio tristinho, mas eu já tô Se sente sozinha? Sabe por quê? Porque professor gosta de povo. Professor é professor porque gosta de gente, né? Não tem professor que não goste de gente. Então a gente está acostumado a ver a carinha de vocês. Mas a gente já está tão acostumado na solidão que... Mas assim, eu gosto. De vez em quando alguém abre a câmera e eu vejo assim 1 ou 2, eu fico feliz. Mas... Deu até uma tristeza agora, professor. Tá louco. Depressão. Mas é verdade. Assim, a gente fica feliz quando alguém abre, vai conversar com a gente, não precisa ser toda aula, mas vai conversar com a gente, liga a câmera, a gente gosta de enxergar o rostinho de vocês. Até porque, sabe o que vai acontecer? Uma coisa que nós, professores, não estamos preparados. A gente vai passar por vocês, vocês vão saber quem a gente é e a gente não vai saber quem vocês são. Entendeu? E daí vocês vão dizer assim, professor, e daí a gente vai olhar assim, tipo assim, não tem a menor ideia. Eu vou me apresentar então, professor. Então deixa eu apresentar, vai abrir a tua câmera? Professora, o pior é que é estranho, porque nem pra mim, agora que eu tô fazendo cursinho, quando todo mundo liga, até pra gente é diferente, né, ver os colegas ali. Não é só ver o professor, né? É muito louco isso, né, cara? Como é que pode mudar tanto assim a pessoa não se sente só em casa ali, parece que aquelas aulas gravadas, chato, entendeu? É muito louco. Quando abre a câmera, parece que tem outro tipo de interação. Como eu estou já no presencial de manhã, eu não estou tão carente dessa forma, assim. Mas quem não está em nenhum presencial realmente sente uma angústia. Vinícius, boa noite, cheguei ainda mais... É lindo, né? O rosto, Vinícius. Tá, Vinícius, abre a câmera, eu quero ver teu rosto lindo, Vinícius. Deixa eu ver, não tem nem foto. Tem uns que ainda tem, o Guilherme tem foto, o Maurício tem foto aqui, ó. Olha lá, o Pedro abriu a câmera. Oi, Pedro, prazer em te conhecer. Eu sou o Pedro, né, senhora? Tá, Pedro, pode ser que eu consiga me lembrar do teu rosto, mas olha só, se por acaso o Maurício desligou as letras maiúsculas, agora eu já sei, Maurício, que tu sabe que se tu escrever com letra maiúscula parece que tá gritando, mas eu já entendi o teu jeitinho de entusiasmado. Vai ser assim, né? Porque a gente está muito acostumado a ver vocês. Eu entrava na FTEC, gente, e eu cumprimentava assim, ó, no estacionamento, oi, ia conversando e eu sabia nome, sabia tudo. Esse é o 3º semestre que a gente está assim, né? Então, as últimas 3 turmas eu não tenho a menor ideia de com quem eu estou conversando, com quem eu estou falando. Triste, né? Mas é a realidade. Vamos lá, então. Deixa eu ver mais alguém aqui abriu a câmera. Olha, o Anderson. Oi, Anderson. O Guilherme abriu e fechou, Guilherme. Só porque agora eu te... Quando liga a câmera, agora todo mundo vê, né? É sempre assim. Olha ali de bonézão. Agora eu vou deixar assim. O Só de Anderson raiva. de bonézão, olha aí, ó. Os guri tudo é bonézão. É isso aí, gente. Boa noite para vocês. Que bom enxergá-los. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Ô, senhor, eu queria participar da festa, mas eu tô sem webcam. Rafa, tu não tá em casa? Boa Rafa? noite, professora. Tô aqui no meu Mercedes. Tô no Mercedão, Puta daqui a pouco tô em casa. Tá certo, Rafa. Então, olha ali, ó, o Isaías abriu e fechou. Os caras abrem e fecham rapidinho só para ver como é que tá rolando o negócio. O Anderson ali.
É isso aí, gente. Coisa boa enxergá-los. Oi, Everton. Tudo bom? Tá em casa já? Certo, professora, eu tô em casa. Que coisa boa. Né? É bom a gente assistir a aula de casa, né? É bom a gente... eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que as aulas online, elas têm duas coisas, assim, que são interessantes a gente ver. Primeiro, a gente tem o conforto de, depois de um dia de trabalho, conseguir assistir a aula em casa, é muito bom, né? A gente chega, toma um banho, a gente pode estar assistindo a aula e jantando ao mesmo tempo, não tem que comer qualquer coisa na cantina, não é aquela correria, sabe? Já assiste a aula bem, assim, se tá frio no quentinho, não tá molhado, se pegou chuva, etc. Outra coisa ruim é esse distanciamento, né? É tu não poder ter esse olho a olho, assim. Isso é complicado. Mas bora lá, Daqui a pouco o Ivo aparece. Ponto foi não pegar ônibus, né, senhora? Pra passar 1 hora indo até o local. Eu acho que isso aí foi um benefício. Tu sabe, Pedro, tu sabe aonde eu moro, Pedro? Eu moro em Ipanema. E eu vou até Zona Norte. Que burguesia, hein? Ah, muito burguesa. Então, tu Sora, Pedro, que loucura. eu atravesso a cidade. Eu atravesso. Sora, e é quase pra praia, Sora. Você é muito longe. É muito longe. O bom é quando eu saio de lá, porque daí eu saio dali 10 horas e pego ali a freeway e ponho o pezinho, em 30 minutos eu tô em casa. Na reserva de Itapuã. Não, eu moro em Ipanema mesmo, sabe? Não é na reserva ali, mas é longe, é bem longe. Bah. Bem longe, né? É bem longe. Eu fui aí semana passada, assessora. É o fim do mundo. Eu moro aqui em Gravataí. Aqui. Tá louco. Eu vou ver se tu foi antes ou depois da minha casa. Me diga onde é que foi. Eu nem sei, professor. Só botei no GPS e fui. Porque era 7 horas da noite, tava nem pra se mexer. Eu demorei 3 horas pra chegar em casa. Ô, senhora, Ipanema é perto do Lami? É bem antes do Lami, tá? Da minha casa até o Lami, dá ainda de carro uns 30 minutos. Ah, então eu tô perdido aqui onde é. Ipanema, assim, eu moro perto do Zafari Ipanema, para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem lá no Google Maps. Professora, é perto do Marista? Eu já dei aula naquele Marista, é um pouquinho passando o Marista ainda. O Marista Ipanema, né? Meu pai está trabalhando ali naquela obra da construção. Eu já dei aula lá no Marista Ipanema, uns anos atrás. Tá muito bonita aquela escola. Eu dei aula na escola velha, né? Agora eu dou aula no Champagnat, dentro da PUC ali. Da rede, né? Eu sou da rede Marista, eu gosto muito dessa rede. Mas é passando... Boa noite, professora! Olha só, deixa eu te dizer um negócio. Hoje a gente combinou... É perto de Manchum, só que não é na beira do rio, Rafael. Olha só, a gente combinou que a gente ia fazer aula com câmera aberta, viu? Professora, eu tô semi-nu, eu cheguei agora, semi-nu. É isso aí. Então só abri o microfone. Só abri o microfone para não ficar chato, mas se eu abrir a câmera, as pessoas vão desmaiar. Eu acho melhor não seria apropriado. Pensei que se eu estivesse de fado, trabalhando. Não, cheguei agora do quartel. Não, cheguei agora. Eu pensei que ele já estava pronto para assistir a novela, Sara. Não, professora, é verdade. Ele tá pelado mesmo. Viu? A minha senhora tá dizendo a verdade. Eu queria lavar a roupa e eu disse para ele, tira a roupa toda. E ele tá com o computador ligado. Então é melhor... Professora, muta o microfone, professora. Com a câmera fechada. É melhor deixar a câmera fechada, isso mesmo. Isso aí. Não, tá vendo? Eles estão as coisas da online. Que loucura, olha, tá louco. Divertido. Cálculo zero é cálculo zero. Isso que é compromisso, né? Viu? E a mulher não deixa mentir. Professora, é verdade. Olha, viu? Eu cheguei na porta assim, tira a roupa que eu vou lavar. Eu digo, mas eu tenho aula.
Ela assim, não, vai lá, liga a câmera. Pelo menos o microfone. O dia inteiro na rua, como é que vai levar a roupa com Covid para dentro de casa? Tem que tirar a roupa mesmo. Não, A gente mora no 7º andar, tem mesmo. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Função exponencial. Tá? Essa função ela pode ser crescente ou decrescente. Então, o que eu vou fazer? Vou dar exemplos aqui e vou montar o gráfico para vocês verem como é que funciona. Bem devagar, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho uma f de x aqui. Eu vou pegar uma função bem barbadinha. 2 elevado na x. É uma função exponencial? É uma função exponencial. Como é que eu faço o gráfico dessa função exponencial? O primeiro gráfico eu vou fazer em forma de tabela para vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou jogar valores para x e depois eu ver quanto é que dá 2 na x. Posso pegar valores positivos, negativos e o neutro, que é o 0 ali. Vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por que eu pego esses valores? Para não ficar nem muito pequeno e nem muito grande o gráfico que eu vou fazer, tá? Mas vocês podem pegar outros valores? Pode pegar outros valores. Se vocês fizerem isso no computador ali, usarem o Excel, pode pegar qualquer valor, vai dar um gráfico muito similar ao meu aqui, tá? O que significa o x estar na menos 2 aqui, ó? 2 elevado na menos 2. A gente sabe que isso aqui é o inverso, é 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, essa primeira parte vai dar quanto? 1/4. Então, isso aqui é 1/4. Aí, 2 na menos 1. Isso aqui é 1. 2 na 1, que é 1/2. 2 elevado na 0. Observem, estou testando todos esses valores aqui, né? É isso que eu estou fazendo. 2 elevado na 0. Todo número elevado na 0 é 1. Então, olha só, para todo gráfico que é algum número elevado na x, olha só, mudei até o tom de voz, significa que vem uma coisa importante aqui. Para todo gráfico que é algum número elevado na x, sempre vai passar por esse ponto 0, 1, certo? A menos que isso aqui no expoente tenha alguma coisa somando, aí muda de figura. Mas se for limpo assim, 2 na x, 1/2 na x, 4 na x, vai aparecer esse ponto 0 e 1 aqui, tá? 2 na 1 é o próprio 2 e 2 na 2 é 4. Então, eu tenho esses pontos aqui para colocar num gráfico. Como é que eu vou colocar esses pontos num gráfico? Vou fazer isso aqui, ó. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, os valores de X que eu dei, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2, certo? E aqui eu faço o seguinte, eu pego o maior valor que eu tenho, que é 4, jogo lá em cima, 4. Aí foi 2, é a metade. Então tem que ter a proporção aqui, ó. Se eu não tiver essa proporção no gráfico do exponencial, não vai ficar legal. Então eu sei que 2 tem que ser na metade. Depois o próximo número é 1, é na metade disso aqui. Depois o próximo número é 1/2, é na metade disso aqui. E depois o próximo número é 1/4, que é na metade disso aqui. Então ficou um negócio assim, ó. Ficou apertado aqui, o gráfico da exponencial fica esmagadinho ali embaixo, tá? Então é 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. E agora eu vou botar os valores. Quando for menos 2, o pontinho está no 1/4. Quando for menos 1, o pontinho está no 1/2. Quando for 0, está no 1. Quando for 1, está no 2. E quando for 2, está lá em cima no 4. Observe o seguinte, que esse gráfico eu não posso pegar uma régua e tentar traçar uma reta, porque nunca vai ser uma reta, isso é uma curvatura. Então, este gráfico fica alguma coisa desse tipo aqui, ó. Isso aí que eu ia perguntar, professor. Eu achei que ia dar uma reta, vai ser sempre reto, mas não deu. Olha só, fica assim. Coisas importantes sobre este gráfico, tá? Esse gráfico é assim, ó, coisas importantes. Esse gráfico aqui seria como se fosse o nosso juro composto. O juro composto é uma exponencial, gera uma exponencial, tá? Ficou legal. Esse gráfico sempre passa aqui e ele não ultrapassa essa parte aqui, ele não vem para o negativo, tá? Por quê? Porque aqui está limpo, 2 na x, certo?
Depois eu vou mexer aqui, vou começar a colocar coisas somando, multiplicando aqui, e esse gráfico vai subir, vai descer. Mas o primeiro gráfico nosso é esse limpo aqui. O que eu observo? Que esse gráfico estava aqui embaixo e ele começou a subir. É um gráfico crescente. E quando é que eu sei que um gráfico é crescente? Eu sei que um gráfico é crescente sempre quando a minha base for um número maior do que 1. Se a base for maior do que 1, o gráfico é crescente. Ele vai estar assim, certo? Sugiro que copiem esse exemplo aqui e coloquem essa observação. Quando a base for maior do que 1, o gráfico se torna crescente. Sora, tu vai dar esse exemplo num exercício? Sim, a gente vai fazer alguns exercícios a respeito disso aqui. Mas a gente vai fazer mais exercícios. Sora, pode repetir? O que tu quer que eu repita? Repetir a frase que a senhora falou agora. Quando a base for maior que 1. Quando a base for maior do que 1, o gráfico é crescente. Isso deve estar escrito também nesse arquivo que eu coloquei aí, ó. Na primeira folha. Função crescente ou decrescente? Será crescente quando a base for maior que 1. É a segunda linha depois desse subtítulo. Agora eu vou fazer, depois que vocês copiarem, é claro, um gráfico decrescente. Olha só, hoje eu não quero falar sobre jogo de futebol, tá? Tá ruim nosso time, né, professor? Também, depois daquela vergonha. Ruim. Cara, tá louco. Ruim seria um elogio para o nosso time. Não, o que aconteceu, professor? Dá para lembrar um pouco aí? Não vou falar sobre futebol. O que tu não entendeu? Não vou lembrar uma coisa que tu sabe muito bem. Que coisa séria. Pegar e dar uma camaçada de pau naquele cara lá, tá louco. Como é que sai na rua agora, professor? Sai igual, né? Só não usa camiseta. É. Tá muito frio para sair pelado, né, senhor? Tu não conseguia colocar foto ali, Vinícius, no teu Zoom? No teu login? Ó, tirou até uma foto bonita, Vinícius, ali, ó. Fez até uma cara de galã. Deu sim, tô te vendo. Professora, só aquela curvatura ali no gráfico, ela ultrapassa lá os pontos aí, ou só chega? Ela não vai ultrapassar a reta do eixo X aqui, ó. Ela vai chegar... Não. Lá em cima, professor. Ah, sim, ela no vai pontinho. agora. Se eu fizesse o 3 aqui, ia chegar lá no 8, lá em cima. Tá. Entendi. Obrigado.
De nada. Me avisem no momento que vocês terminarem e forem terminando de copiar para que eu consiga fazer o próximo gráfico. Por mim, pode seguir, professor. Eu consegui terminar agora. E os Não sei demais? os colegas. Segura aí, prof. Segura um pouquinho aí. O trabalho, professora, vai ser similar àquele que a senhora deu no grau A? Sim, isso aí. Tranquilo. Só para identificar, a senhora botou a data lá também, né? Desses daí, do trabalho e da prova. Na realidade, tá lá como aula 1, aula 2, aula 3, as datas de dia mesmo, tem que começar contando a parte. Eu sempre colocava data, tá? Mas a Mas coordenação. a senhora vai falar na aula, né? Sim, vai ser no dia 20, no dia 23 agora. Tá tranquilo. Primeiro é o trabalho, depois a prova. Sim, o trabalho é bom porque daí já é um estudo para a prova, né? Não é bom, professor, é ótimo. Bah, salva um monte. Além de salvar, obriga vocês a estudarem. Sim, bah, não é bem válido. Pô. Ah, porque a prova é tenebrosa. Não, tenebrosa não. Tenebrosa, que isso? Falando mal da minha prova. É que o tempo, né, professor? A gente vai fazendo, quando olha no relógio, bah, já tá estourando, né? Ah, é justo, o tempo é justo. Posso apagar então, gente? Mais difícil que a prova do Enem. Ah, não. Não, o negócio é da NASA. A prova do Enem eu terminei com folga, essa daqui, tá louco. Faltava 10 minutos para acabar. Apavorado. Deixa eu ter que botar um alquinho aqui para apagar, porque tá ruim. E quando for fazer o trabalho, vai ter que comprar aquele papel quadriculado, senhora, para fazer os gráficos? Olha, o que tu pode fazer no gráfico é usar uma malha do computador mesmo, né? Não se compra mais aquilo. E meu professor do colégio, ele pedia pra gente comprar. E se tu fazia o gráfico errado, ele cancelava a questão. Não, claro, mas é que agora tu não precisa ter uma folha quadriculada, porque tu pode pedir uma malha no teu computador e fazer em cima da malha, né? Concorda? Pode ser também. Eu não sei fazer isso. Não sabe pedir... Não sabe fazer uma malha no teu computador? Não. Deve ter na internet. Uma malha? Como assim? Malha é aquele papel quadriculado. Entendeu? Eu não sei fazer isso no meu computador. Eu nunca nem sabia que dava. Porque tu pode pedir para fazer uma malha. Só um pouquinho que o meu gato está tentando entrar aqui. Para aí. Eu tenho um gato e cada vez que eu me tranco aqui para dar aula, ele fica enlouquecido que ele quer entrar. Frio, professor? Ele está dentro de casa. A janela dá para uma área fechada. Mas olha aqui, ó. O que ele vai fazer agora? Ele vai... Ó, observem aqui o gato.
Que gato bonitinho, professora! Que gatinho bonito! É um sem vergonha esse gato aqui. Ele assiste todas as minhas aulas. Vamos para a próxima aqui. Eu vou pegar uma função, agora h de x, e vou pegar 1/2 elevado na x. Observem o que eu fiz. Eu peguei uma base menor do que 1. Então, quando a base for entre 0 e 1, o gráfico vai sair decrescente. Quando a base for maior do que 1, o gráfico sai crescente. E daí, o que eu faço? Coloco a mesma coisa aqui. Vou utilizar os mesmos valores para vocês conseguirem comparar, tá? Então, -2, -1, 0, 1 e 2. Mas vai ser sempre esses valores, professor? Não. Você pode Dois, qualquer valores. Eu utilizei esses no outro gráfico para não ficar um gráfico muito grandão aqui, porque eu estou sem o quadriculado no meu quadro. Sim. Não, eu entendi, professor. Só que eu digo assim, dá para utilizar para qualquer função ali? Dá para qualquer. Por quê? Porque aqui tu tem uma boa noção, tu tem números negativos. É isso que eu quero saber, entendeu? Não, tranquilo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou pegar 1/2 na -2. Quando eu tenho negativo, significa que esse 2 vai subir. Vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, aqui eu sei que é 4. Agora, 1/2 elevado na -1. Vai dar 2 na 1, que é 2. 1/2 na 0. Todo número elevado na 0 é 1. 1/2 na 1 vai dar 1/2. E 1/2 elevado ao quadrado vai dar 1/4. Deu os mesmos valores que a outra, só que invertido, né? E agora eu vou fazer o gráfico aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Aqui 1, aqui 2, o 0, o -1, o -2. Pego o maior valor lá, que deu 4, depois a metade deu 2, a metade deu 1, a metade 1/2 e a metade 1/4. E daí, quando for -2, vai dar lá no 4, ó. Lá em cima. Quando for 1, no 2. Quando for 0, no 1. De novo esse ponto 0, 1 aparecendo aqui, ó. Quando for 1, 1/2. E quando for 2, 1/4. E daí eu vou traçar. E daí vocês vão ver que esse gráfico agora, ao invés de crescer, vai decrescer. Ele fica assim. Tá? Então, aqui a frase que eu vou dizer para vocês é: quando a base for, se a base for entre 0 e 1, é decrescente. Se a base for maior do que 1, é crescente. Eu nem vou botar X, porque se eu ponho X, vou botar B de base. Se eu ponho X, vocês vão achar que é o expoente. Certinho aí? A gente tem 5 minutos, acho que dá para vocês copiarem direitinho isso. Na próxima live eu vou continuar com o gráfico, só que eu vou agregar coisas ali no expoente, tá? Vou somar coisas no expoente, vou subtrair coisas nos expoentes para vocês verem como é que fica aquilo ali. E depois a gente vai começar a fazer os problemas que tem aqui a seguir. Dá aqueles 5 minutinhos que a senhora precisa, professor?
Sim, por gentileza, entre uma live, só nessa primeira live que fica melhor, porque teve uma vez que eu perdi a gravação de todas as lives, porque eu peguei a primeira e engatei com a segunda, sabe? Eu acho que foi isso, para não acontecer isso de novo, eu sempre peço na primeira live para ver se está gravando a primeira direitinho, daí se eu tenho certeza que ela está baixando a gravação, as outras a gente pode ir diretaço. Estão conseguindo copiar direitinho? Tudo bem. Sim. Ok. Professor, Sim. eu não escutei a explicação. O que que é o B maiúsculo ali? O B, eu estou falando da base. Ó. Quando a base estiver entre 0 e 1, a função é assim, ó, decresce. Tá? Então, você vai lá. Tá. Quando essa base, que é esse cara aqui, ó, for Entendi. maior do que 1, o gráfico é que nem o anterior. Tá bom, obrigado. De nada. O Rafael que estava no ônibus, ó, chegou em casa. Rafael, imagino tu dentro do ônibus escutando todas aquelas coisas que o colega estava sem roupa dentro de casa. Deve ter dado muita risada lá, sem ninguém entender. Que loucura. Ele disse que sim, que riu muito. Nós também. Tá, conseguiram copiar. Enquanto dá 5 minutos, eu